E aí, pessoal, tudo certo? Fevereiro chegou e com ele aquela obrigação que sempre gera um monte de dúvidas na área fiscal, a entrega do inventário no SPED. Pois hoje a gente vai desvendar de vez um dos blocos mais importantes da EFD ICMS/IPI, o bloco H. O objetivo aqui é entender de uma vez por todas como declarar o inventário físico sem cometer erros. A pergunta que não quer calar para quem é contador, para quem tem empresa, é exatamente essa, né? Como fazer a declaração do inventário sem acabar caindo na malha fina? Qualquer inconsistência aqui pode sim gerar multas bem pesadas e dar uma baita dor de cabeça. E é justamente isso que a gente vai resolver hoje de um jeito bem direto e prático. Ok, vamos mergulhar fundo nisso. Para começar do começo, qual é, afinal, a finalidade do bloco H? De acordo com o próprio Guia Prático da FD, ele é basicamente a fundação, a base para todo o controle fiscal do estoque. Olha, dá para pensar no bloco H como se fosse a fotografia exata do estoque numa data específica. É nesse pedaço do arquivo SPED que a empresa vai listar item por item tudo que ela tem guardado. E não é uma estimativa, viu? É um retrato fiel do inventário que é transformado em dados para fiscalização. E é bom não se enganar achando que é só mais uma obrigação acessória qualquer. As informações do bloco H têm um impacto direto, mas direto mesmo, na apuração de impostos como o IPI e o ICMS. E não para por aí. Ele serve de base para o livro de inventário e pode influenciar até a apuração do imposto de renda da empresa. É um bloco com um peso estratégico gigante. Mas não é só sair listando os itens de qualquer jeito. O jeito como essa informação é organizada é fundamental. O bloco H segue uma hierarquia bem lógica. Entender essa estrutura é o grande segredo para a gente conseguir evitar os erros mais comuns. Pensa nisso como uma estrutura de pai e filhos, que fica bem fácil de entender. Primeiro, o registro H001 chega e abre o bloco. Logo depois vem o H005, que é o registro pai, o chefão, o cabeçalho. É ele que traz a data, o valor totalzão do estoque e o porquê daquele inventário. E abaixo dele vem os registros H010, os filhos, onde cada um vai detalhar um único item do inventário. E bem no coração do bloco H está ele, o registro H010. É aqui que a mágica acontece, que cada produto é detalhado. O campo COD item, ele precisa bater certinho com o cadastro lá do bloco 0, no registro 0200. QTD é a quantidade física contada na mão. VL item é o valor total daquele item. E por fim, o campo INDIPROP, que define a posse. O item é da empresa e está no estoque dela? É da empresa, mas está com um terceiro? Ou é de um terceiro, mas está guardado no estoque da empresa? Cada cenário desses tem um código certinho. E agora, a regra de ouro, o ponto que mais causa erro de validação no bloco H. A matemática tem que fechar. O valor total do inventário que foi declarado lá no registro pai, o H005, precisa ser exatamente, mas exatamente mesmo, a soma dos valores de todos os itens nos registros filhos, os H010. Qualquer centavinho de diferença vai acender o alerta vermelho no programa validador. Mas a história ainda não acabou. O bloco H também tem registros para situações mais específicas. Vamos dar uma olhada agora nesses registros complementares, que lidam com casos especiais. Aqui temos dois registros muito importantes, o H020 e o H030. A escolha entre um e outro depende totalmente do motivo do inventário que foi informado lá no H05. Se o motivo for, por exemplo, uma mudança na tributação, baixa da empresa ou uma determinação do fisco, o registro a ser usado é o H020. Agora, se o motivo for o controle de mercadorias em substituição tributária, aquele com código 06, aí o registro H030 se torna obrigatório. Isso tudo nos leva a uma pergunta muito prática e fundamental. Quando exatamente esse inventário precisa ser informado? E por quais motivos? O Guia Prático define 6 motivos oficiais. O mais comum, disparado, é o código 01. Ele é usado para o inventário de final de período, que a grande maioria das empresas faz no dia 31 de dezembro. Os outros códigos são para situações bem específicas, como uma mudança na forma de tributação ou a baixa da empresa. E agora, muita atenção ao prazo padrão, porque é aqui que muita gente boa se confunde. O inventário físico é contado lá no último dia do ano, 31 de dezembro, certo? Certo. Só que a entrega dessa informação não é na FD de dezembro e nem na de janeiro. A obrigação é apresentar o inventário completo na FD de fevereiro do ano seguinte. Anota aí, a competência é fevereiro. E tem mais, um alerta importantíssimo que vem direto do Guia Prático. Se a empresa, por algum motivo, se adiantou e já informou o inventário na FD de dezembro ou de janeiro, isso não elimina a obrigação principal.
É mandatório, é obrigatório repetir a informação completa na escrituração de fevereiro. O próprio validador do SPED vai dar um aviso se o bloco H estiver faltando no arquivo desse mês. Ufa, vimos bastante coisa, não é mesmo? Então, para ter certeza que ficou tudo bem claro, vamos recapitular os pontos essenciais. São as regras de ouro que todo mundo precisa ter em mente para nunca mais errar no bloco H. Então, resumindo a ópera. Primeiro, consistência. Os totais e os itens têm que bater. Segundo, o prazo. Inventário de 31/12 é sempre na FD de fevereiro. Terceiro, os códigos. Usar o motivo de inventário correto para cada situação. Quarto, os itens. Todos eles precisam estar cadastrados lá no registro 0200. E por último, a propriedade. Declarar direitinho a posse de cada mercadoria. Seguindo esses passos, o bloco H fica bem mais tranquilo. É isso por hoje. Eu espero de verdade que esta análise tenha ajudado a tornar o bloco H um processo bem mais claro e seguro. Se este conteúdo foi útil, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, porque tem muito mais dicas práticas vindo por aí para descomplicar o nosso universo fiscal. Um grande abraço e até a próxima!